Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 131. Hoje nós vamos fazer ao contrário, como na semana passada. Primeiro o estudo, em seguida nós vamos orar. Salmo 131, dando continuidade aos nossos estudos nos Salmos de Romagem. Nós vamos ler de forma alternada. Eu leio o ímpar, os irmãos leem os versos pares. Amém? Amém. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta debaixo do sono. Como essa criança é a minha alma, ora para mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, de entendê-la e de praticá-la. Mas nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos que o Teu Santo Espírito nos motive, nos aqueça, ó Deus, nos impulsione a andar nos caminhos do Senhor. Nos dê, Senhor, a santidade que nós necessitamos, nos dê a força, o ânimo que nós necessitamos para cumprir a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãs, se nós seguirmos a lógica do que foi falado na semana passada, no Salmo 130, nós vamos ver que esse texto ele vai falar sobre algo muito parecido. Ele parece que segue a mesma temática. Se você comparar comigo, por exemplo, o verso 7 do Salmo 130 e o verso 3 do Salmo 131, ele é praticamente a mesma coisa. Salmo 130, verso 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E o 3 do 131 diz o quê? Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então veja, a mesma ideia é trazida aqui no finalzinho dos dois salmos, nos mostrando que esses salmos falam sobre esperança no Senhor, sobre confiar em Deus. O salmista aqui exorta o povo de Deus a confiar no Senhor. E aí, irmãos, nós vamos ver que esse texto aqui, o Salmo 131, ele nos mostra que esse adorador, esse salmista, ele mostra o seu caráter humilde. Ele não busca iluminação naquilo que não convém à mente humana. Ele não busca entender, ele não busca examinar aquilo que pertence somente a Deus. Ele não tenta buscar na sua mente explicações para as coisas maravilhosas, para as coisas grandiosas. Ele se contenta com aquilo que Deus deu a ele, com a condição que Deus deu a ele. E aí o título vai nos mostrar que esse salmista é o rei Davi. O texto diz aí, cântico de romagem de Davi. E aqui nós vemos esse espírito de contentamento, de humildade por tudo aquilo que Deus deu a ele. E aí, a gente pode olhar para esses versículos e pensar, é muito fácil para Davi dizer uma coisa dessa. Parece até irônico que Davi esteja contente com a posição de vida dele, que afinal de contas, ele era um rei, rei de Israel. Deus colocou ele como rei no lugar de Saul. De todos os reis que Israel já teve, e foram muitos, ele é o mais conhecido de todos. A Bíblia descreve ele como um homem segundo o coração de quem? De Deus. Ele era um amigo de Deus. Ele escreveu vários dos salmos. Há quem pense até que o livro dos salmos é todo de Davi, de tantos salmos que tem composto por ele. Era um homem de guerra, um homem temente a Deus, enfim, um homem que possuía muitos atributos, muitas qualidades, muitos adjetivos que eram certamente invejáveis. Era motivo de inveja para outras pessoas. Então parece fácil para ele dizer assim, não, estou muito contente com o que Deus me deu. Afinal de contas, Deus deu a ele muitas coisas. Qualquer um na condição de Davi poderia dizer assim, não, eu também ficaria contente. Eu também ficaria feliz com a posição de vida que Davi tinha. Eu não precisaria buscar outras coisas maiores, uma vez que Deus já tivesse me dado tudo isso. Mas esse que é o ponto, irmãos. Nós sabemos a história de Davi. Nós sabemos a origem dele, de onde ele veio, e ele se lembrava muito bem da sua origem humilde. Ele era um pastor de ovelhas, vivia numa família
comum, uma família pobre de Israel, uma família comum ali da cidade de Belém. E foi Deus quem tirou ele do rebanho de ovelhas dos seus pais para cuidar de um outro rebanho que também não pertencia a ele, que era a nação de Israel. Então veja, ele continuou sendo rei, ele continuou sendo pastor, agora na posição de rei, mas agora para cuidar do povo de Deus. E é com isso em mente que ele exorta o povo a buscar também confiança no Senhor. Verso 3, como nós já destacamos aqui. Ele motiva o povo a ter esperança em Deus e não nele. Ele não buscava ocupar o lugar de Deus. Ele diz que não buscava essas coisas grandes demais. Como quem diz, eu não quero ocupar o lugar daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Então esperem nele, olhem para ele. É isso que ele diz para o povo de Deus no verso 3. E aí, nós vamos ver que essa é uma oração diferente, irmãos, de todas aquelas que nós já meditamos aqui. Perceba que nesse salmo não tem nenhum pedido. O texto não traz nenhuma petição, ele não roga nada a Deus aqui. Ele está apenas orando para dizer a Deus como ele é humilde, como ele se contenta com o que Deus deu a ele. E talvez a gente pode pensar assim, mas como é que a gente pode se aproximar de Deus para orar, para falar da gente? Né? Para falar as nossas qualidades. Isso pode parecer arrogante para algumas pessoas, mas na verdade é como se ele estivesse numa prestação de contas diante de Deus. É como se ele estivesse prestando contas diante de Deus da sua vida, declarando a ele os seus sentimentos de contentamento, de alegria, de gratidão por tudo aquilo que Deus deu a ele. O salmista, ele admite que Deus conhece o coração dele. Ele está dizendo que Deus conhece o coração dele, como no Salmo 139, texto bastante conhecido, né? Onde o salmista diz no verso 1: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E aí ele vai discorrer um pouco mais sobre isso, mostrando que Deus nos conhece no nosso íntimo, no profundo do nosso coração. Aqui no Salmo 131, ele está querendo dizer de certa forma a mesma coisa. Ele está declarando diante de Deus que Deus sabe quem ele é. Deus sabe que ele é alguém que não é soberbo, que não é arrogante, que não é uma pessoa que tem um olhar altivo e que busca grandes coisas. Ele está contente com tudo aquilo que Deus deu a ele. Aí tem uma frase do Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, comentando esse versículo, esse texto: este salmo é uma espécie de prestação de contas que Davi faz da sua alma diante de Deus, porque Deus é aquele que conhece o que se passa dentro de nós. Então é isso que ele está declarando aqui, Deus conhece ele por dentro. E aí, nós vamos olhar para esse salmo, cada um desses 3 versículos, e ver o que o salmista fala aqui sobre o orgulho, sobre a soberba. No versículo 1, ele nega que ele tenha sido motivado em algum momento da vida dele pelo orgulho. Ele nega que o orgulho, a soberba, esteja no seu coração. Verso 1, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Não é soberbo o meu coração. Ele não está dizendo que ele não é tentado nessa área, que ele é perfeito, que ele nunca é tentado a pecar por soberba, por arrogância, por egoísmo. Todo ser humano passa por esses tipos de tentações. É um dos pecados mais comuns no coração humano. Mas ele está mostrando aqui que apesar das tentações, apesar desse pecado perseguir ele como persegue qualquer servo de Deus, o seu coração está em paz com tudo que Deus já tinha dado a ele, com tudo que ele já tinha recebido das mãos de Deus. E ele tinha recebido muito, como nós já destacamos aqui. Ele não tinha mais por que buscar outras coisas, ele estava contente com tudo aquilo que Deus deu a ele. E aí ele vai dizer uma frase na sequência que diz: nem altivo, ou seja, meu olhar não é altivo. Ele diz aqui que ele não é alguém que olha para as pessoas de cima para baixo. Davi diz: eu não sou assim. Eu não sou alguém que olha para as pessoas com arrogância, como se eu me sentisse maior do que elas. Nós sabemos que essa linguagem corporal comunica isso, desprezo. Davi diz: eu não trato as pessoas
com desprezo. Apesar dele ser rei, apesar de ser poderoso, apesar de ser muito forte, ter muitas conquistas, ser um homem abençoado por Deus desde o início, ele não fazia disso um motivo para menosprezar as outras pessoas. E ele destaca aqui que Deus sabe muito bem disso, que Deus conhece o seu coração. Ele não se considera maior ou acima das pessoas que estão debaixo da sua autoridade real. De certa forma, ele tinha uma posição mais elevada que as outras pessoas, mas ele não usava disso para oprimir as pessoas, para menosprezar as pessoas. Por fim, ele vai dizer: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, não é só uma questão externa, a forma como ele olha, como ele trata as pessoas. Ele fala que no secreto, no íntimo do seu coração, também não havia essas coisas. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Talvez alguém pode pensar assim, tá certo. Por fora é fácil tratar as pessoas com humildade, com respeito, com igualdade, mas no nosso coração a gente tem o desejo de querer ser maior ou achar que somos maiores que os outros. E aqui ele está dizendo isso. Eu não trato as pessoas de forma arrogante, eu não tenho um olhar altivo, mas também no íntimo do meu coração não existe esse desejo secreto por coisas maravilhosas demais para mim. Essa palavrinha aí, essa expressão no final do verso 1, coisas maravilhosas demais para mim, é uma palavra que é usada para se referir aos feitos de Deus. Vou pedir para a Georgina abrir, por favor, no Salmo 71, 17 e Daniela no Salmo 72, 18. Aí vocês vão ver como essa expressão, coisas maravilhosas demais, se refere aos feitos de Deus. E é exatamente essa expressão que ele usa aqui. Salmo 71, 17 e Daniela, Salmo 72, 18. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Então, veja, ele fala das obras de Deus como sendo obras maravilhosas. 72, 18. Bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel, que só ele opera prodígios. É uma outra tradução, mas para dizer a mesma coisa. Essa expressão, o salmista aí louva a Deus, bendiz ao Senhor pelos prodígios, pelas maravilhas que ele fez. O salmista diz: eu não busco essas coisas maravilhosas. Como quem diz assim: eu não tenho a tentativa de me elevar à posição de Deus. Eu não quero ser igual a Deus. Eu não tento de forma nenhuma galgar uma posição que pertence tão somente a Ele. Ele faz essas constatações aqui, mostrando o que havia no seu coração, que era humildade, que era contentamento, gratidão e alegria. E aí no verso 2, se no verso 1 ele disse que o que não está no seu coração, no verso 2 ele diz como o seu coração se comporta. Ele afirma que a sua alma descansa no Senhor. Verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então veja, ele diz aqui que ao contrário da soberba, ao contrário da altivez, ao contrário da busca por coisas maravilhosas, a alma dele era confiante e quieta e submissa na presença de Deus. Ele usa essa figura, né, da criança. É interessante essa ilustração que ele faz. É uma comparação bastante interessante, porque ele diz: eu sou como uma criança desmamada. A criança, quando ela quer mamar, ela não fica quieta, ela fica inquieta, perturbada, ela chora, ela grita. Mas depois que ela mama, ela fica tranquila. Depois que o bucho está cheio, ela dorme muitas vezes no peito da mãe ou nos braços da mãe, porque o leite materno proporciona esse sossego, essa tranquilidade. O salmista diz: eu sou como uma criança desmamada, eu estou saciado, eu estou satisfeito com tudo que Deus me deu, com a nutrição, com o alimento, com o sustento que Deus me deu. Então eu sou assim, eu não quero mais nada, eu não busco outras coisas, eu não quero coisas maravilhosas demais para mim. Deus já me saciou e agora eu posso repousar nos braços dele, como uma criança repousa nos braços da sua mãe. Ele está dizendo que da mesma forma que uma criança desmamada descansa nos braços da mãe, da sua mãe, não somente ele, mas também o povo de Deus deve descansar nos braços de Deus, assim como ele descansa. E essa figura, essa comparação nos mostra a dependência de Davi,
assim como uma criança é totalmente dependente da mãe para tudo, Davi, de certa forma, está dizendo que ele também é como uma criança, né? Ele depende de Deus para tudo. Ele está falando da sua satisfação e também da segurança. Os braços da sua mãe, uma criança se encontra segura. O salmista usa essa ilustração também para dizer que ele está seguro nos braços de Deus. Terceiro e último lugar, Davi ele aplica isso para o povo de Deus. Então veja, não é uma postura de arrogância, ele não está aqui simplesmente mostrando o quanto ele é bom, as suas credenciais, o quanto ele é uma pessoa especial, não. Ele usa disso para motivar também os seus irmãos, o povo de Deus. Verso 3, ele exorta o povo a também esperar no Senhor. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi deseja que o povo de Deus aprenda o contentamento e a satisfação em Deus que ele mesmo aprendeu na sua vida. Ele deseja que os outros também sejam assim. Por isso, esse último verso traz essa exortação. Então, assim como ele esperava o sustento, a segurança e a satisfação, ele espera que o povo de Deus também busque isso em Deus e não nele. Ele pede para que o povo olhe para o Senhor e não para a pessoa dele, não para a figura dele como rei. Deus é a razão de Israel. E uma razão, uma fonte de esperança, de descanso, não apenas por um período, mas para sempre. É o que ele vai dizer no final do verso. Desde agora e para sempre. Esperar pelo Senhor não é um ato momentâneo, não é uma coisa passageira, mas é uma experiência permanente. Uma experiência que acompanha a nossa vida para sempre. Então é isso que nós vemos neste salmo. E aí esse salmo vai nos trazer uma lição bastante prática, que nos lembra o que está em Mateus 18, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Texto bastante conhecido, onde os discípulos estão discutindo sobre quem deles é o maior no reino dos céus. E aí o que Jesus faz? Ele puxa uma criança e diz o quê? Quem não se tornar como uma dessas crianças, não é digno de entrar no meu reino. Então, ele faz aquela pergunta, né? Quem porventura é o maior no reino dos céus? É quem se torna como uma criança, é quem se humilha diante do Senhor. Então esse texto nos mostra isso. O salmista traz a ilustração da criança aqui para nos trazer esse mesmo princípio. Cristo nos ensina que, a menos que alguém se torne humilde, simples, se humilhe como uma criança, que era uma classe de pessoas da época desprezada, tanto é que os discípulos, quando as crianças se aproximavam de Jesus, eles queriam impedi-las, né? Porque as crianças não tinham muita importância. Jesus disse: vocês têm que se tornar assim, como uma criança. E muitas vezes, pelo menos na cultura da época, Jesus disse isso, era desprezada. Quem não se tornar como elas, desprezada, quem não se humilhar, não será exaltado, não entrará no reino dos céus. Então, humildade e simplicidade é o que esse texto nos ensina. É isso que nós devemos aplicar na nossa vida. Essas são as características essenciais para quem quer fazer parte do reino de Deus. É necessário se humilhar e se tornar pequeno diante de Deus. É necessário abandonar a busca por status e reconhecimento mundano e buscar, em vez disso, uma fé simples, uma fé humilde perante a Deus. Isso é importante porque muitas vezes nós, no contexto da fé da igreja, nós queremos buscar ser reconhecidos, ser grandes em algum aspecto, seja nos ministérios em que nós estamos envolvidos, né, os dons, os talentos que nós desenvolvemos na igreja. Muitas vezes nós usamos eles ou buscamos outras formas de atuação para se destacar, para uma busca soberba, arrogante e altiva de querer ser melhor do que os outros. Esse texto nos mostra a não buscar esse tipo de coisa, a nos contentar com aquilo que Deus nos dá. E aí, para terminar, a gente pode olhar para esse texto e ver Cristo aqui nele também. Dá para a gente ver alguns paralelos entre Davi, que é o autor do texto, e Cristo. Enquanto Davi, apesar de sua posição elevada, nós destacamos aqui no começo que ele era um rei, muito privilegiado, poderoso, rico, amigo de Deus, muito inteligente, compôs vários dos salmos, um homem que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Apesar de tudo isso, ele evita a soberba. Cristo fez a mesma coisa, e ainda melhor, porque Davi, como pecador, tropeçou nesse processo. Cristo não.
Cristo sendo o rei dos reis, ou seja, um rei muito maior do que Davi, exemplifica essa humildade de uma forma ainda mais profunda, porque ele sendo o rei, ele se fez homem, ele assumiu uma forma humilde para nos dar o maior exemplo de humildade e de contentamento. Jesus Cristo não tinha muito daquilo que nós buscamos hoje, né? Que nós muitas vezes fazemos de tudo para ter hoje. Ele não tinha. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus era um homem pobre, um homem simples. Então ele nos mostra o que é humildade. E será que Jesus desejava essas riquezas, essas coisas que nós muitas vezes fazemos de tudo para conquistar? É claro que não. Né? Jesus não buscou uma posição superior. Lá em João 6, versículo 14 e 15, Jesus multiplica pães e peixes, e depois disso o povo queria transformar ele no quê? Alguém lembra? Num rei. E ele, fugiu. Ele não queria ser rei. Então Jesus não buscava esse tipo de coisa. Satanás disse para Jesus lá no capítulo 4 de Mateus, está narrado isso, que se ele se prostrasse, ele faria o quê? Daria todos os reinos da terra, né? O que era mentira, obviamente, né? Então veja, Jesus mandou que ele se retirasse, que só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então veja, Jesus recusou aquilo que nós muitas vezes brigamos para ter, né? Às vezes passamos até por cima de outros para ter. Então o salmista Davi e muito mais ainda Jesus Cristo nos mostra a nos contentarmos com aquilo que Deus já nos deu. Assim como Davi exortou o povo a confiar também, então veja, ele faz desse seu atributo, dessa sua qualidade, um motivo para ensinar os seus irmãos. Cristo também fez isso. O exemplo de Cristo não é só para ser observado, mas é para ser imitado. Jesus Cristo também ensinou a sermos iguais a Ele. Jesus nos exortou a imitarmos a Ele, a aprender dele, com o seu exemplo de vida. Então, que Deus nos ajude, que Cristo nos conduza com o seu exemplo, para que nós possamos ser mais contentes com aquilo que nós temos, com tudo aquilo que Deus já nos deu, que a gente não venha. Se Deus nos der coisas maiores, coisas melhores, posições mais elevadas, amém. Mas se Ele não nos der esse tipo de coisa, a gente não fique fazendo de tudo para buscar conquistar essas coisas de forma pecaminosa. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.